Breaking news, merda no ventilador. Hoje está acontecendo o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Ah, Rony, mas esse depoimento ele não já deu? Ele deu um depoimento da Polícia Federal durante a fase de investigação. Hoje ele tá falando de novo na frente do juiz. E como o juiz é uma coletiva, ele tá falando na frente dos 5 ministros da turma do STF. E ele confirmou tudo o que disse pra PF com bônus de responder as perguntas do PGR na frente do Xandão. Rony, que tipo de merda ele soltou? Você verá aí, vou trazer pra você um vídeo da Globo News, porque eles podem entrar lá, né? E eu vi, aí de lá eles potocam lá pra Central e a Central divulga pra nós. Globo News, CNN, só se fala disso na internet. Ele disse, o Bolsonaro sabia da minuta, sim, foi ele que trouxe, botou na mesa, fez uma reunião, convidou só os chefes das 3 forças armadas, ou seja, ele que era chefe da Aeronáutica, General Freire Gomes, chefe do Exército, e o Garnier Fructis Hidralis, que era o golpista que cooperava com o Bolsonaro, chefe da Marinha. Das 3 forças, só a Marinha queria guerra. Eles queriam ficar tirando de lá do meio da água aqui, tá ok? Enfim, ele falou, rapaz, olha, eu não quis nem pegar no papel. O Freire Gomes disse sim que se o Bolsonaro continuasse com isso, ele ia ter que prender o Bolsonaro. Ficamos incomodados porque não era nem pra ter reunião com a gente, eu não sou ministro. O que eu tô fazendo aqui? Que crise é essa que eu tenho que resolver? Crise que eu tenho que resolver é na bala. Onde é que entra a bala da democracia? Basicamente ele disse isso, entendeu? Então, além disso, disse que quando se negou, foi atacado com um movimento orquestrado pelo próprio Braga Neto, que é um general que você conhece, que era vice do Bolsonaro, aquele que falou assim, aguardem, estamos providenciando. Ele queria forçar a adesão, porque aí o jogo, em vez de 2 contra 1, ficava 2 contra 1 pro lado deles, né? Seria, no caso, se ele vencesse aqui, a Aeronáutica e a Marinha contra o Exército. Você vai se lembrar que o Bolsonaro demitiu todo mundo e trocou quantas vezes quis e ainda assim não teve golpe, graças a Deus. Bom, vou mostrar pra você os vídeos. Vem comigo, vamos assistir aqui os comentários, que elas têm mais detalhes, porque o pessoal tá passando por eles em tempo real lá. Esse negócio tá bombando no Brasil inteiro. Só vai deixando like, inscrição, comentário, deixa tudo aqui pra nós, porque isso é muito importante pra fazer a gadaiada saber o que tá acontecendo. E ó, vamos combinar novos movimentos aqui pra gente ajudar no combate. Assim que você terminar de assistir o vídeo aqui, eu sei que é incômodo, mas segue aqui, inscrição, compartilha, mas vai no Instagram, vai no TikTok, e infelizmente Twitter também, né? Vai lá e compartilha, siga, pra que as pessoas que não são a nossa serva aqui, não é só pra nós que tem que ver. Compartilha lá, porque lá a gente acerta o bolsonarista com maior eficácia, beleza? Lá a briga é feia, tá? Dá essa força. Tudo é Rony Combate. Em todas as redes, Rony Teles, Rony Combate, você vai me encontrar por lá. Então vamos olhar aqui a Globo News. Depoimento importantíssimo na ação penal da tentativa de golpe. Em um dos trechos muito importantes, lhe é perguntado sobre a apresentação de uma minuta golpista. E aí ele diz o seguinte, que inclusive ele saiu da sala. Ele confirma que foi no dia 14 de dezembro, quem apresentou foi o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. E aí, no Supremo, a pergunta para o ex-comandante da Aeronáutica é, e aí, qual foi a reação dos outros presentes nessa reunião? Aí ele disse o seguinte, quando eu entrei, eu fui o último. E aí eu sentei ao lado do Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, apontado como alguém que estaria ao lado de uma tentativa de golpe. E aí o Paulo Sérgio, o então ministro da Defesa, disse, olha, eu trouxe aqui um documento para vocês lerem. Segue o Batista Júnior. O estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer, esta expressão, estado de sítio. Com base em tudo que estava acontecendo, eu perguntei claramente, o documento prevê a não assunção, no dia 1º de janeiro, do presidente eleito? E aí, ele, depois dessa pergunta, disse que a resposta que recebeu foi a seguinte, sim. E aí, ele, Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, disse que se levantou e disse, não aceito nem receber esse documento, se levantou e foi embora. Tem um outro ponto também, é que ele é perguntado muito sobre o Braga Neto. Por quê? Há mensagens do Braga Neto que foram encontradas ali em trocas de mensagem, que ele fala assim, senta o pau no Batista Júnior, querendo dizer, fale bastante mal do Batista Júnior, porque, segundo o contexto contado na investigação, havia uma raiva do Batista Júnior por ele estar contra essa tentativa de golpe. E aí ele fala o seguinte, dessa pressão, ele fala, olha, eu tinha um ponto de corte, que era o dia 1º, tinha que ter a diplomação de um presidente que foi eleito democraticamente. Aí ele fala o seguinte, Paulo Sérgio, nessa hora da minuta do golpe, ficou calado. Eu entendi que estava previsto um golpe.
Garnier, ex-comandante da Marinha, não falou nada segundo esse espaço de tempo dessa reunião. E Freire Gomes estava do lado de ser absolutamente contra o golpe. E aí ele fala, você sofreu muita pressão? Aí ele vem falando do Braga Neto. Sim, muita pressão. Quais foram as fontes dos ataques a seu nome? Ele fala, General Braga Neto. Eu entendo que é uma tentativa infrutífera de me desviar do meu caminho. Não deu certo e não dará. Ainda sobre os ataques que sofreu, segundo ele, a mando de Braga Neto, que não se conformava com o fato de ele, Batista Júnior, ser contra essa tentativa de golpe. E aí um último trecho também que a nossa equipe acaba de mandar, é por isso que a gente consegue, inclusive, replicar as palavras para vocês, porque a nossa equipe está mandando em tempo real. Aí o Luiz Felipe Barbieri mandou o seguinte, sobre o general Heleno, que era chefe do GSI. Ele disse o seguinte... Ele tinha um filho que estava se formando no ITA e a diplomação foi no dia 16 de dezembro. Eu nunca tinha conversado com o general Heleno, mas eu estava lá nessa formatura do filho dele. Eu presidi a sessão de formatura, que é algo bem comum no ambiente militar, e o ITA é um instituto militar, né? E aí ele fala o seguinte, que estava lá na formatura e que o Heleno veio me procurar pedindo uma carona para trazer ele para Brasília naquele dia, porque o Bolsonaro tinha chamado uma reunião de emergência para o dia seguinte, 17 de dezembro. E aí ele fala, eu fiz um alerta para o general Heleno. Eu acho que está na hora, Heleno, de termos uma conversa. E fiz esse alerta na biblioteca do ITA, onde o filho do Heleno estava se formando. E aí falou que o clima no Brasil era de que existia uma unanimidade no alto comando das forças e que ninguém iria apoiar ruptura democrática, disse Batista Júnior ao general Heleno, segundo ele está contando lá no Supremo. E aí também contou Heleno que uma reunião anterior, no dia 14, não o tinha deixado confortável e que a fala de Bolsonaro de que as forças iriam para cima mesmo, tentar uma ruptura, ele sentiu então muito desconfortável e, sobre a reação do general Heleno, ele disse que sentiu que Heleno não estava sendo chamado para algo trivial. Tá? Meteu a merda no ventilador, disse que falou com o Heleno, mandou recado pro Heleno, ó, pode falar pro seu presidente lá que o exército tá unido e não vai ter golpe. Na verdade, ele falou as forças armadas como um todo, né? Não tem esse clima pra golpe. Eu vou passar agora a da Dani, né, que vocês gostam e não gostam às vezes da Dani. É mais ou menos a mesma coisa, mas é bom que vai pegando um pedacinho de uma empresa, de outra, porque não é permitido gravar. Então, são relatos. Às vezes um profissional esquece de uma coisa, de outra. Vamos dar aquela complementada aqui. Do ar Batista Júnior é completamente diferente. Ele está sendo avaliado, né, como um depoimento em tom muito firme, sem qualquer tipo de claudicância. Não tem idas e vindas. Ele tem respondido diretamente a todas as perguntas que estão sendo feitas pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Eu acho importante fazer uma pausa aqui para explicar uma coisa para você. Ela está falando isso porque o próprio comandante do Exército, que teria dado voz de prisão para o Bolsonaro, ele falou no depoimento de agora, ele deu aquela amaciada para não complicar provavelmente a vida do Garnier, que teria sido o único chefe das forças a concordar com o Bolsonaro. Não mencionou espontaneamente nesse novo depoimento que teria dado voz de prisão para o Bolsonaro, ameaçado com voz de prisão, não abaixou um pouco o tom das coisas. Quando o Alexandre de Moraes pressionou ele, você mentiu lá na polícia ou tá mentindo agora? Ele, não menti não, eu realmente falei isso aí. Ele tentou amaciar, mas não colou, certo? O que ela tá tentando destacar é que já depois de visto a porrada que o companheiro tomou, o Batista Júnior não tentou mudar de tom, não. Seguiu na mesma linha que tinha feito na PF. O ministro, o brigadeiro disse o seguinte, que ele foi questionado dessa forma. O senhor, ele diz assim, o senhor há no seu depoimento uma declaração sobre uma ordem de prisão de Freire Gomes para Bolsonaro. O senhor confirma? Confirmo sim. O general Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Não falou essa frase com agressividade, mas colocou exatamente isso. Se o senhor fizer isso, terei que te prender. Disse, porque eles debatiam, Leilane, uma garantia da lei e da ordem. Ele está dando detalhes, Leilane, Camila, todo mundo aqui, né? E o Gabeira também. Ele está dando detalhes de como foram as discussões
e de como o presidente Jair Bolsonaro inicia dizendo que estava pensando em baixar uma garantia da lei e da ordem. Ele começa a perceber, começa a ficar incomodado porque não estava entendendo se era uma garantia da lei e da ordem para tratar dos acampamentos golpistas que estavam na frente dos comandos militares, ou se era outro assunto. Até que ele vira e fala: presidente, é o seguinte, se tem algum problema institucional, isso ele disse aqui no depoimento, o senhor não tem que tratar só com os militares. Onde é que estão os outros ministros? O ministro da Justiça? Onde é que estão os presidentes da Câmara e do Senado? Porque trazendo só os militares, ele relata incômodo. Ele está relatando incômodo. Então, essa é a notícia que está tomando todos os jornais, inclusive impressos. Batista mantém versão e confirma que ex-chefe do Exército disse que prenderia Bolsonaro, tá? Tal do Freire Gomes, né? Tá aí, ó, no Twitter. Outros portais, comandantes discutiam a prisão de Alexandre de Moraes em brainstorm com o Bolsonaro. Essa reunião lá, tá? Ex-comandante da FAB confirma que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro. CNN, pra você que não gosta da CNN. Mais uma vez, Bolsonaro participou da reunião com um plano golpista, diz ex-comandante da Força Aérea Brasileira. Tá aí, ó, grande dia, tá ok? A papuda lhe espera. A gente se vê.